Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre obrigação divisível e indivisível. Bem, os slides que vocês vão estudar hoje são os slides 237 a 251. Eu indico também a leitura do material, já coloquei isso antes, é do Flávio Tartucci, a parte de classificação das obrigações. A gente continua na unidade 6. Então, seguindo agora com obrigações divisíveis e indivisíveis aí para vocês. Bem, essa classificação vai levar em conta a unicidade ou não da prestação. Ou seja, você vai analisar o objeto. E isso vai ser importante apenas se houver pluralidade de credor ou devedor. Porque também se houver um devedor e um credor só, tanto faz se a obrigação é divisível ou indivisível. O devedor vai ter que cumprir a obrigação inteira e pronto. E o credor vai receber a obrigação por inteiro. Então, só se houver mais de um credor ou mais de um devedor, que essa obrigação ser divisível ou não, faz diferença prática pra gente. E obrigação, por mais que seja uma matéria muito teórica, ela tem implicações práticas óbvias no caso. Então, a gente vai ter que analisar a obrigação em si, e não é uma situação que vai decorrer de solidariedade ou não, embora uma obrigação possa ser ao mesmo tempo solidária e indivisível, como a gente vai ver aí nos próximos slides. Bem, primeiro, então a obrigação vai ser divisível ou indivisível. Se ela é divisível, ela pode ser cumprida de forma fracionada. O exemplo aí que a gente sempre usa nas aulas, eu tenho que entregar 100 sacas de café. Café é divisível, eu posso dividir em várias sacas, pode ser 100 sacas de não sei quantos quilos, ou 1000 sacas de... enfim, café é café, é divisível, não tem problema. E a obrigação que é indivisível não vai admitir um fracionamento para ser cumprida. Então, você tem que entregar a obrigação integral de uma vez só, porque você não vai poder dividir essa obrigação. Bem, então, a obrigação divisível está prevista no 257 do artigo do Código Civil. Se você tiver mais de um devedor ou mais de um credor em uma obrigação divisível, então você vai presumir que essas obrigações são divididas pela quantidade de credor e devedor. Essa obrigação vai ser fracionada em quantas obrigações foram os credores e devedores. E isso vai ser, a princípio, igualitário e independente. Nada impede que seja previsto na relação obrigacional que algum devedor deva mais do que o outro. Mas, a princípio, é tudo igual para todo mundo. Vamos lembrar do exemplo que eu dei na sala, dos 100 churros que o seu Madruga e a Chiquinha deviam para o Nhonho e para o seu Barriga. Esses 100 churros, eles são uma obrigação divisível. Pode ser 50 e 50. É só se por acaso for prevista uma solidariedade que se precisa pagar, pode se obrigar a pagar tudo. Mas a divisibilidade dos churros é meio patente. E a obrigação indivisível? Essa vai estar no artigo 258 do Código Civil. A obrigação indivisível vai ocorrer quando você tem como objeto uma coisa, um fato que não são suscetíveis de divisão. Seja pela sua própria natureza, um exemplo que é a entrega de um animal, vamos lá, a entrega da vaquinha. A vaquinha é indivisível, eu não posso entregar a vaquinha aos pedaços, eu tenho que entregar a vaquinha como um todo. Por motivo de ordem econômica, porque não faz sentido, digamos que você tem um pedaço de diamante gigantesco, você quebrar em pedaços o diamante, você vai destruir o valor econômico daquele bem. Então o diamante é uma obrigação indivisível, a entrega de um diamante. Por motivo de ordem econômica, por uma razão determinante do negócio jurídico. Pode ser também que a gente tenha pela lógica do negócio jurídico, eu coloque indivisível. Pode ser que eu queira comprar o café, mas eu quero receber o café de uma vez só. E eu não quero que divida isso, porque isso vai me atrapalhar, porque eu vou mandar para um carregamento para outro país. Então precisa me entregar sem nenhum tipo de divisão. Então eu determino dentro do contrato que aquela obrigação ela vai ser vista como indivisível, vai ser considerada indivisível, porque as partes assim definiram. Você pode ter uma indivisibilidade também legal. Um exemplo seria a proibição de um fracionamento de imóvel. Você não pode vender mais do que um lote conforme definido em lei municipal. Qual é o tamanho máximo e qual é o tamanho mínimo de um lote urbano? Eu não posso dividir em 3 ou 4 ou 5 e dar um pedaço de 5 metros quadrados para alguém viver. Então, se existe uma proibição de funcionamento de imóvel, isso vai ser uma indivisibilidade legal de um determinado bem. Bem, então, beleza. A indivisibilidade aconteceu, seja por motivo de ordem legal, seja por motivo de ordem natural, econômica, não vem ao caso. Se houver uma prestação indivisível e há mais de um devedor, ou seja, de acordo com a artigo 259, havendo 2 ou mais devedores, cada um vai ser obrigado pela dívida toda. Pô, professor, mas isso é parecido com a solidariedade, né? Sim, é parecido. Mas o que faz com que cada devedor seja obrigado à dívida toda não é
o acordo de vontades ou a lei, mas sim a natureza da coisa. A coisa é indivisível e não tem como os devedores dividirem a coisa e entregarem algo inteiro. Não tem como um chegar com meia vaquinha, o outro chegar com outra meia vaquinha e daí montar aquela vaca na hora e entregar a vaca. Isso não é possível. Se isso não é possível, então cada um desses devedores vai ser obrigado a dívida toda. O primeiro que pagar, pagou. E daí o que vai acontecer? Eu acho que vocês já podem ter entendido qual que é a lógica da coisa, né? Mas vamos seguindo aí. E o devedor que pagou a dívida? Aí está a resposta. Ele se subroga no direito do credor em relação aos outros co-obrigados pelo parágrafo único 259. O devedor que pagou exige dos demais a parte de cada um. Ou seja, eu tive que pagar a vaquinha, então o que eu paguei da vaquinha, eu paguei. Agora, se tem outros dois devedores, eu posso ir atrás de um terço do valor da vaquinha com um e um terço do valor da vaquinha com o outro. Essa aqui é a ideia. E se houver, na verdade, uma pluralidade de credor? Cada um deles pode exigir também a dívida inteira? Pode, claro que pode, porque é indivisível, não tem o que fazer. Só que o devedor e os devedores só vão se desobrigar se pagar todo mundo conjuntamente, ou seja, reunir todos os credores, falar assim, assinem aqui o recibo, todos vocês receberam juntos a vaquinha, ou se aquele credor que recebeu der a chamada caução de retificação. O que é isso? É uma garantia, é um papel, é uma coisa, é um documento no qual o credor fala o seguinte, ó, eu recebi a prestação indivisível, a obrigação indivisível, eu recebi sozinho, mas eu vou repassar esse valor para os demais credores. Por que isso é uma garantia? Porque com isso o devedor não vai pagar mal, ele não vai pagar duas vezes, ele se desobrigou. Ó, eu consegui essa caução de retificação, com isso ninguém mais pode me procurar pedindo vaquinha. Eu já entreguei a vaquinha pro credor. Olha aqui meu documento, a caução de retificação. Vai atrás do credor, ele que não pagou vocês, tá? Bem, pelo 261 se fala o quê, então? Se um só dos credores receber essa prestação, cada um dos outros vai existir o direito de exigir em dinheiro a parte que cabe no total. Assim como o devedor de uma obrigação indivisível pode cobrar dos demais devedores a parte da obrigação indivisível, o credor que recebe a obrigação indivisível tem que pagar para os outros credores o valor correspondente dessa obrigação. Assim como a gente vê num polo obrigacional, a lógica a gente vê no outro polo obrigacional. O código faz todo sentido, se vocês forem pensar bem. Bem, e se um dos credores remitir a dívida? Ou seja, você tem mais de um credor, dois credores podendo exigir uma vaquinha, prestação indivisível, e um dos credores remite a dívida. Remissão dos pecados, perdão da dívida, tá? Então, um dos credores perdoou a dívida. A obrigação não vai estar extinta com os outros, mas os outros só vão poder exigir descontando a cota daquele que perdoou. Então, assim, vou receber a vaquinha? Vou, mas eu vou ter que devolver para o devedor uma cota parte em dinheiro correspondente à parte da vaquinha que o credor que remitiu a dívida fez, certo? E esse mesmo critério vai se observar no caso de transação, novação, compensação e confusão. Esses termos mais complexos a gente ainda vai estudar direito ao longo dos próximos meses ou semestres, tá? Mas só para dar uma definição bem rápida para vocês, a transação seria um acordo entre as partes que cria obrigações recíprocas para pôr fim a outro contrato, para pôr fim a uma controvérsia. No caso da novação, é o surgimento de uma obrigação nova que vai extinguir uma obrigação anterior. Na compensação, como eu já expliquei para vocês, você tem a situação em que as partes têm créditos e débitos recíprocos entre si, então você compensa a dívida de uma com a outra. E por fim, no caso da confusão, uma só pessoa se torna credora e devedora dela mesma em uma mesma relação obrigacional. Isso daí pode acontecer, por exemplo, no caso de herança. Eu devo dinheiro para meu pai morre e eu herdo todo o dinheiro do meu pai. Eu não posso dever dinheiro para mim mesmo. Então, nesse caso, há uma confusão e há uma extinção da obrigação, tá? Então, esse parágrafo único explica que nessas situações a consequência é a mesma que é especificada no caput do 262. Também vai perder a qualidade indivisível se a obrigação se resolver em perdas e danos. Vejam a diferença em relação à obrigação solidária. Por quê? Na obrigação solidária, todo mundo que for cobrado, ou aquele devedor que for cobrado, vai ter que pagar as perdas e danos. Embora possa depois pedir a integralidade dessas perdas e danos do culpado, como a gente viu na aula passada. Na indivisível, o credor tem uma divisibilidade da obrigação. No momento que a vaquinha morreu, ela deixa de ser indivisível, a obrigação passa a ser divisível. Então eu vou atrás de cada um e as perdas e danos pelo culpado eu vou atrás direto daquele que está culpado por essa perda da obrigação. A obrigação indivisível se torna divisível.
Bem, e se houver culpa de todo mundo? Aí é meio óbvio, né? Talvez nem precisasse ter esse parágrafo primeiro do artigo 263, porque se houver culpa de todos os devedores, então todos vão responder por partes iguais. É uma questão de proporcionalidade. Parágrafo 2º do 263 também vai lembrar que se for de um só a culpa, então todos os outros vão estar exonerados dessas perdas e danos. Só vai pagar perdas e danos aquele que é o devedor culpado. Existe uma questão de interpretação desse artigo que é muito complicada, se vocês forem pensar bem. Quando se diz que só vai responder esse pelas perdas e danos, quer dizer que os demais estão exonerados da dívida ou estão exonerados só das perdas e danos? Bem, o enunciado 540 da Sexta Jornada de Direito Civil, que vocês vão ver aí no slide 250, tenta responder esse questionamento. Havendo perecimento do objeto da prestação indivisível por culpa de apenas um dos devedores, todos respondem de maneira divisível pelo equivalente e só o culpado pelos perdas e danos. Então, a responsabilidade pelo retorno ao estado anterior é da totalidade dos devedores, mas as perdas e danos vão ser ressarcidas, vão ser pagas apenas pelo devedor culpado pela extinção daquela obrigação. Bem, faz todo sentido. Existe, porém, uma opinião divergente no sentido que perdas e danos englobaria todo o valor da coisa. Se as perdas e danos englobassem todo o valor da coisa, então os outros devedores não pagariam nada. Somente o devedor culpado pagaria essas perdas e danos que englobariam o valor da coisa. Mas isso não faz muito sentido quando a gente para pensar. Vocês são livres para entender de outra forma, mas de qualquer forma são duas interpretações possíveis para esse artigo. E por fim, fechando essa questão da obrigação solidária indivisível, no slide 251, eu trago uma comparação entre a obrigação solidária e a obrigação indivisível. Elas são muito parecidas, elas podem acontecer ao mesmo tempo, tá, gente? Então, para vocês treinarem, eu indico que vocês façam um exercício do slide 271, e daí nesse slide vocês vão poder avaliar essa questão da obrigação divisível e indivisível e a situação das perdas e danos. Tendo dúvidas, mandem as dúvidas pelo Google Classroom. Eu prefiro que vocês mandem pelo Google Classroom para a gente poder debater, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de mais gente e vai ser melhor para todo mundo, que todo mundo possa esclarecer essa dúvida. Por hoje é só, até a próxima aula, em que a gente vai falar de obrigações de meio, resultado ou garantia, e com isso encerrar a unidade 6 sobre a classificação das obrigações. Até a próxima!